ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo. Eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus. De verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo. Eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre para abraçar, eu quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus. De verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. O que eu preciso é de Jesus. De verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus. De verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo. Eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus. De verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com Ele é liberdade. Só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, irmãos cojadianos, Ministério do Ipiranga e você que nos acompanha, estamos de volta com o Café Teológico Cojade para a sua segunda edição. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live e já aproveita aí. Começa a compartilhar essa live, começa a curtir a live, vai escrevendo aí, eu quero, porque hoje tem programação especialíssima para todos vocês. Que Deus abençoe. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Douglas, congrego na igreja de Parque Bristo, juntamente aqui ao setor de Jardim Maristela, no Ministério, claro, do Ipiranga. Quero já agradecer a pessoa do nosso pastor Alcides Fávaro, que nos
dá a oportunidade de estar realizando esse trabalho. Também ao pastor Antoniel Afonso, o líder da COJAD, no qual tem aí colaborado, né, com um grande trabalho, com uma grande ação evangelística no Ministério da COJAD. Então, seja essa primeira fala de saudação a você, meu irmão, meu amigo, companheiro, jovem do Ministério do Ipiranga, que Deus abençoe a sua vida. E assim como foi o Café Teológico do ano passado uma bênção, tenho certeza que esse Café Teológico também desse ano será uma bênção também. O nosso tema é cristianismo e pandemia, nós vamos dar prosseguimento a ele hoje, e me faço hoje acompanhado, né, do meu companheiro, amigo pastor Silvio, ali de Vila Brasilina, e do meu lado esquerdo eu tenho o César, né, um jovem que eu tive o prazer de ser professor dele. Olha, que prazer. Eu não sei se isso é prazer ou é veeira, né? Acho que eu estou caminhando para a veeira, mas que Deus abençoe. Vamos começar aqui, pastor Silvio, faz aí a sua apresentação, sua saudação, e depois o irmão César. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. É um prazer estar com os amados amigos e irmãos cojadianos, para darmos continuidade e prosseguimento à temática que nós abrimos aí, acho que há uns 15 dias atrás, cristianismo e pandemia, ou pandemia e cristianismo. Sempre um prazer poder participar de alguma maneira, acrescentar algo à edificação do corpo de Cristo, e estar com meu amigo Douglas aqui, o pastor Douglas. É sempre um prazer estar com ele hoje. Acho que pela primeira vez que estamos juntos com o César, né? Isso. O César representando a CAAD. Isso, está estreando hoje aqui com a gente, com a CAAD. Glória a Deus. Então, Deus seja louvado. Aproveitem aí para compartilhar, compartilhem aquilo que é bom, façam que a programação aí, todo o trabalho seja visualizado pelo maior número de pessoas possíveis, porque tenho certeza que vai ser edificante para o período que nós estamos enfrentando. Então, por gentileza, compartilhem a live. Vocês já viram que tem aqui na mesa um livro que vai ser sorteado, daqui a pouquinho vocês vão ver aí, não sei se já está aparecendo na tela de vocês, mas é um livraço, Perguntas Difíceis de Responder. Se não me engano, é do nosso querido amigo pastor Elias Soares de Moraes. Então, um livraço aí, se fosse você, não perderia. Eu estou com vontade de já colocar a mão sobre ele e decretar a posse. Então, se você quiser ter a posse desse livro, você vai fazer o quê? Você vai compartilhar, você vai curtir e vai escrever "eu quero". O chat parece que está meio devagar aqui, né? O pessoal não está nem clicando no curtir. Então, você que está conosco aqui, já escreve aí "eu quero", né? Compartilha e curte para, no finalzinho, ser sorteado, né? Ou participar aí do sorteio. Irmão César, seja muito bem-vindo, representando a CAAD. Faça a sua apresentação. Pai Senhor a todos os ouvintes, que Deus esteja abençoando a cada um. Quero agradecer aqui a oportunidade do pastor Douglas ter me convidado, agradecer também ao nosso presidente, né, que dá essa liberdade para que os jovens eles estejam ativos no ministério, ativos online e ativos também na rua. Então, para mim é uma honra estar aqui ao lado do pastor Douglas e do pastor Silvio, que são referências, né? Então, aqui eu estou pela misericórdia de Deus e espero aprender muito com os irmãos. Amém? Amém. Mas vai falar também. Então, vai participar com a gente. Antes de nós começarmos aqui o nosso trabalho dessa noite, e como falamos de cristianismo e pandemia, hoje o tema vai girar entre a questão do sofrimento e a nossa postura, né, em relação aí ao sofrimento. Então, você que está presente, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda no chat, a gente vai estar aqui acompanhando com o celular. Se nós não conseguimos acompanhar, tem um pessoal da produção aqui, o pessoal da produção vai anotar, e aí a gente vai poder responder as perguntas nessa noite para vocês. Mas antes disso, o pessoal ali, na semana passada, se não me falha a memória, tivemos uma live na segunda-feira, a respeito do evangelismo, e foi divulgado um curso sobre evangelismo e discipulado puro e simples, que vai ocorrer no dia 27 de abril ao dia 31 de julho, né, e tinha uma limitação de vagas, 30 vagas. Fui informado que agora só restam 4 vagas. Se você ainda não fez a sua inscrição,
aí embaixo, né, aqui embaixo está aparecendo aí para vocês, um link que vai te direcionar para a inscrição e você não pode perder. Vamos estar ministrando o pastor e missionário Heber Gomes, né, pastor que já viajou para a Bolívia, para o Paraguai, para a África. O homem é mais rodado do que nota de R$2 no país aqui, né? É uma bênção esse homem. O pastor Rondinelli Costa, um amigo, companheiro, um homem também que tem um vasto conhecimento. E o missionário João Paulo, né, que hoje, se não me engano, ele está no Centro de Treinamento de Línguas em Brasília. Em Brasília, isso. Ele está lá em Brasília com o nosso pastor. Quem está dirigindo Brasília lá foi o pastor Leomar, é mesmo, o pastor Leomar, que está lá em Brasília. A paz do Senhor para o pastor Leomar. Então, nosso irmão João Paulo, não perca aí a oportunidade, faça a sua inscrição, tenho certeza que vai ser uma bênção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Então, vamos lá, né? O nosso tema hoje é pensar aqui a respeito da relação e a postura da igreja nas adversidades. Para isso, nós escolhemos 3 personagens, né? Nós vamos falar sobre 3 personagens aqui, começando teologicamente dizendo, com Jó. Depois nós escolhemos uma menina, né, para falar de adolescente, né, irmão César? Nós vamos falar da menina que é ali de 2 Reis, né, quando ela é levada cativa, ali 2 Reis, capítulo de número 5, né, a menina que foi para a casa de Naamã, e depois nós vamos falar do apóstolo Paulo, ali no seu capítulo 28 de Atos, é isso? 28 ou 26? 27, né? 27 de Atos, quando vai sofrer aquele naufrágio. Então, tem muito assunto bom aqui para nós. Então, vamos começar com o sofrimento de Jó, e eu já vou passar essa bola para o pastor Silvio. Sofrimento sem causa. Como conciliar isso com a vontade divina? Dentro da temática do Covid, né, ou pandemia, ilustra muito bem o que nós encontramos no livro de Jó. Porque falávamos no café anterior que o grande problema do pandemia, das assolações que o mundo sofre, estão relacionadas sobre a perda do controle da situação, né? Eu acho que o maior sofrimento é você não saber a origem. E as explicações vêm logo em seguida também ligadas às cosmogonias naturais de cada cultura. O Jó, ele enfrenta esse problema também, não é? Quando o Jó passa pela sua aflição, ele de imediato ele adora a Deus, ele está pronto para continuar a ser fiel a Deus. Seus problemas surgem quando aparecem no cenário os amigos de Jó. E a teologia, se é que a gente pode dizer isso, né, que a palavra é recente, mas a teologia dos amigos de Jó são teologias que querem explicar o inexplicável, né, tentando dar uma explicação. Por quê? Porque o caos, a pandemia e qualquer outro tipo de surgimento no mundo inusitado requer algum tipo de explicação. E o Jó vai ser inquirido pelos seus amigos, que passarão alguns dias em silêncio, vão sofrer junto, vão fazer um sofrimento interessante com o Jó, a princípio, mas logo em seguida eles querem dar algum tipo de explicação. Isso é natural de qualquer cultura, querer explicar o que está acontecendo, e quando eles tentam explicar, a teologia deles não tem essa explicação, né? Cada um tem uma versão, uma cosmogonia com relação a isso, mas as 3 são muito parecidas, ou seja, que deve haver um mal existente. Assim como em qualquer cultura que vai querer dizer que o mal geralmente deve ser a ira do divino, o sagrado deve estar irado com essa cultura, e aí você começa a traçar algum tipo de explicação cabível para aquele mal que você não tem a origem e não sabe explicar sobre isso. E o Jó, que sabe muito bem que ele não tem qualquer tipo de pecado, ele não tem nenhum tipo de erro contra Deus, ele vai dizer isso algumas vezes, mas ele sabe, por experiência, que aquilo que os amigos têm por teologia não é completa. Ou seja, ele sabe que existem justos que sofrem, por exemplo.
E aí, eu acho que é muito pertinente para o nosso contexto, porque responderia a priori sobre essa questão de nem tudo tem explicação, nem tudo é o divino irado com a humanidade, nem tudo deve ter essa explicaçãozinha que se encaixou na época, por exemplo, da peste negra, e alguns já fizeram isso, acho que até o John Lennox também faz um pouquinho de um apanhado desse, mas numa outra versão. Mas, geralmente, a gente tende para isso, né? Querer trazer um pouco de história e querer encaixar a nossa naquelas histórias do passado. Então, o Jó faz muito disso, de dizer para a gente, não é bem assim. A vida não é redondinha desse jeito. Seria legal se a gente ficasse mexendo no passado, achando algo em comum e explicando o que está acontecendo, ia ser muito legal, não ia? Ia ser muito bacana. César, vamos lá. Falando sobre conduta do Jó, será que teria uma relação entre a conduta do Jó e essa nova teologia que a gente tem aqui da prosperidade, da confissão positiva, de que Deus te chamou para ser vencedor, desse triunfalismo? Como é que será que Jó trabalharia essa ideia aí, né? De levanta a sua mão e proclama aí a sua vitória, bate o seu pé agora e diz, é meu, recebi. Será que teria conexão com ele? É complicado esse tema, falar sobre o sofrimento com o cristão, e ainda mais dentro da teologia que, digamos, desde os anos 90, né, ela vem ganhando bastante força. Porque além da prosperidade financeira, né, hoje a gente vem bem forte a prosperidade emocional, psicológica, né, que é uma teologia da prosperidade também. E o ser humano ele tem dificuldade de lidar com o sofrimento. Porém, o sofrimento ele é necessário. O sofrimento ele é um aprendizado, é uma oportunidade que Deus ele está nos dando para aprender com o que Ele quer dizer para nós. Não distante disso, que lá em Eclesiastes vai dizer que para tudo Deus fez um tempo. E há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Então, se Jó não fosse um cristão, um filho de Deus, temente a Deus, tendo fé que Deus ele está cuidando da situação, que Deus está presente com ele com certeza ele desfaleceria, né? Ele enfraqueceria, talvez questionasse com mais fervor a Deus, né? Não que ele não tenha questionado, mas talvez abandonado a sua fé, porque atualmente, né, às vezes o cristão ele passa por períodos de sofrimento e acaba que abandona, né, abandona a igreja, abandona a fé em Cristo, porque por um longo período talvez ele esteve tranquilo. Mas aí quando Deus permite uma tribulação, uma luta, ele não sabe lidar, né? Então, com Jó, essa conduta dele nos ensina muito nos dias atuais. Então, é uma lição para hoje e com urgência, né? Ainda mais em tempos de pandemia, onde o desemprego cresceu, onde empresários estão passando por situações financeiras terríveis, onde há pai de família que não sabe como prover o pão para sua família. Então, ler sobre Jó e aprender com ele é de urgência e é para hoje, para nós aplicarmos para as nossas vidas. Então, penso que Jó, com essa teologia de hoje, ele ficaria bastante espantado, né? Então, teria problemas. Você está conosco no Café Teológico Cojade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha para a gente poder atingir o máximo de pessoas possíveis. E se você ainda não escreveu Eu Quero, você não vai participar do sorteio desse livro aqui, né? Perguntas Difíceis de Responder, do pastor Elias Soares, um cabeção, como a gente pode dizer aí, né? Um camarada que foi abençoado por Deus com sabedoria, um homem aí do nosso ministério mesmo, e que responde questões, acho que importantes, a gente poder levantar algumas questões aqui, né? A questão da alma imortal, o que é o seio de Abraão, o castigo dos ímpios, tem muita coisa aqui. O rico e Lázaro, também uma discussão também importante aí, em meio a sofrimento e outras coisas mais. Então, compartilha, escreve Eu Quero e também curte para ir. Nós estamos aqui trabalhando a ideia de
pandemia e cristianismo e pandemia, a questão do sofrimento e a conduta da igreja. O César colocou uma questão importante aqui, pastor Silvio, que é sobre a relação com Deus. A gente vê que Jó teve um probleminha de uma relação com Deus também, né? Jó faz em torno ali de umas 16 perguntas, e a partir do capítulo 38 para frente, Deus vai fazer 70 perguntas para ele, né? É tão interessante que Deus chega para ele e fala assim, ó, agora eu vou começar a perguntar, se você for esperto, você me responde aí. Como é que eu vou me comportar em meio ao sofrimento para não tender a uma postura que me leve ao pecado? A não fazer da minha dor, né, esse comportamento que vai se tornar numa murmuração, que vai se tornar em alguma coisa que vai fugir daquilo que Deus quer para mim. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que o que Deus faz com Jó é melhorar o Jó, porque o Jó mesmo disse que conhecia apenas de ouvir falar. Apesar que ele tem já um conhecimento de justiça totalmente diferente dos seus amigos, Deus vai falar para ele que vai muito além daquela interpretação de justiça que ele tem. E eu acredito que para os nossos dias, da mesma maneira, para a nossa atualidade, o quesito de justiça é um dos grandes problemas para responder, né, essas questões odiernas e tais. Então, geralmente as novas sociedades, elas tendem a primeiramente culpar a Deus pela questão do mal ser feito a pessoas boas, por exemplo, né? E o Jó, ele não tinha esse questionamento, apesar de saber que ele era justo sem que houvesse pecado, que é uma coisa muito difícil, né? Você se auto-justificar ou considerar-se justo sem que com isso você peque, que é algo dificílimo. Deus apenas está respondendo para o Jó coisas que talvez ele não imaginasse, ou seja, sobre a sua soberania, dizendo para o Jó, Jó, você está tentando que hajam respostas a partir do seu mundo, a partir da sua cosmovisão, da sua interpretação de mundo. E Deus está além da sua interpretação de mundo. A nossa geração não aceita isso de forma nenhuma. A nossa geração trata da injustiça, culpando Deus a todo momento, que é um problema que depois a gente vai tratar lá com a menina do Naamã, porque eles não conseguem achar qualquer resposta senão acusar o divino, que tem todo o poder de resolver e não resolve. Então, o comportamento do Jó, ele é interessante porque ele desenvolveu o relacionamento com Deus de tal maneira que ele tem um senso moderado do que seja justiça, ele consegue se encaixar dentro dessa justiça e ele consegue vencer as tentações dos amigos dele de querer entrar por aquele caminho que eles estão propondo. É interessante para a nossa geração fazer o mesmo. Mesmo em meio aos muitos apelos de querer que você se renda a uma explicação muito já redondinha, que você tem prontinha, e você pegar aquele pacotinho, se encaixa ali e está tudo resolvido. Mas um relacionamento com Deus que vai além da necessidade de responder imediatamente. Recentemente eu falei sobre isso, por exemplo, o caso de... tem um caso também no Antigo Testamento, do Daniel, por exemplo, né? O Daniel é exigido que ele responda, os jovens, melhor dizendo, que vão ser jogados na fornalha. Quem é o Deus que poderá livrar vocês? Essa resposta que também tem, por parte de Senaqueribe, se eu não me engano, é a ideia de que o ser humano precisa responder imediatamente às coisas que fogem do controle, né? O maligno ou a parte má sempre vem querendo que você tenha uma resposta pronta. E a ideia do Jó é interessante porque ele não tem essa resposta pronta. O que ele tem é um Deus que nunca o decepcionou e ele prontamente se põe a adorar esse Deus que ele tem ali. Então, infelizmente, a nossa geração já ainda é um pouco mais desconhecedora dessa divindade que você não questiona de imediato. Deixa eu complicar um pouco e já vou trazer para o César também. A nossa sociedade ela é imediatista. Sim. A gente vive a sociedade do fast food. Uhum. Né? Bourdieu e vários outros
autores, sociólogos, filósofos também, a gente poderia listar aqui, vão dizer que a nossa sociedade é aquela sociedade que é para agora. Sim. Como você manter o equilíbrio dentro dessa condição, sem saber, porque o que você está nos colocando é que assim, o futuro não nos pertence. Então não adianta você ficar se debatendo com o futuro que você não conhece. E ainda mais há um Deus que rege todas as coisas. Mas como eu posso equilibrar isso? Como é que eu caminho por isso sem me descompensar emocionalmente, como muitas pessoas têm feito, né? E perdendo, por fim, a fé? Naquilo que o César, o nosso irmão César até colocou aqui, estou sendo enganado, estou sendo ludibriado. Como é que eu posso pensar isso? Eu deixo a pergunta para os dois. Eu continuo acreditando que a grande problemática é a ideia de você querer ter controle de tudo. Então, essa divindade que responde tudo, né, que o meio clerical criou nos tempos que estamos vivendo, é uma divindade que vai produzir isso na sociedade, né? O divino explica tudo, tem uma resposta para tudo, e aí o mundo ao quebrado que a gente vive não tem essa resposta para tudo. Então, relacionar-se com esse Deus errado vai dar problema mesmo, né? Se você já se relaciona com Deus, que não é o Deus da Bíblia, vai ter problema. Vê se os judeus cobravam esse Deus dessa mesma maneira, né? Como os jovens que acabei de citar, por exemplo. Nós não necessitamos te responder com relação a isso. Acabou. Nossa divindade não é adorada porque ele nos ensinou a ter resposta para tudo. Que Deus vai te livrar da minha mão. Ele falou, eu não preciso te responder sobre isso. Eu não preciso ficar dando resposta para todas as perguntas que são feitas no meio das aflições e quando eu perco a situação das coisas. Eu não me relaciono com esse sagrado que você criou na sua cabeça, de um Deus que pode livrar o homem o tempo inteiro. Quem é o Deus que te pode fazer livrar da minha mão? Eu sou tão poderoso que eu estou relacionando divindade com livramento. Aqui é assim, na Babilônia, o mais poderoso, o mais divino é o mais poderoso, é aquele que mais pode livrar. Aí os jovens falam, mas essa divindade de vocês a gente não conhece. A gente não conhece uma divindade que está livrando o tempo inteiro e que só é poderoso porque livra. O nosso Deus não é assim. Ele muito bem pode nos livrar, e vai. Mas fique sabendo que mesmo se ele não livrar, ou seja, dentro da nossa teologia, tem e cabe uma divindade que pode ser que ele não livre. Verdade. Como é que é isso para o adolescente, César? Eu vejo que há uma dificuldade dentro da nossa cultura. E quando a gente traz essa questão para o meio das experiências com Deus, há um choque muito grande. E o que eu quero dizer com isso? A nossa cultura hoje, como o senhor bem disse, ela é imediatista. Os nossos jovens, adolescentes e crianças, desde cedo, eles são ensinados a fazer e a conseguir e a conquistar as coisas de maneira muito rápida. E a cultura, no geral, ela caminha para isso, né? Tem uma marca muito grande, famosa, que o slogan dela é Just Do It, apenas faça. Então, quando a gente traz essa ideia de apenas faça isso, nós trazemos isso para o meu relacionamento com Deus, em que eu faço o que eu quiser, da maneira que eu entendo e que eu acho melhor. E aí, quando acontece algumas dificuldades, algumas adversidades, eu quero entrar na sala do Pai, né? Quero entrar no Santo dos Santos, digamos assim, e eu quero a resposta pronta para agora. E se nós lermos a Bíblia e pararmos e refletirmos, estudarmos a respeito dos heróis da fé, nós vamos notar que em grande parte da vida deles houve silêncio de Deus. Não distante disso, lá em Salmo 121, o salmista vai dizer, levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí o salmista vai dizer, ele é o guarda de Israel que não dorme. Então, dentro dessa cultura, apenas faça isso e depois eu resolvo, eu quero trazer as coisas para Deus de qualquer forma, e quero que Deus resolva agora.
E a gente sabe que não é assim, né? O jovem hoje, eu falo por mim, às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de ouvir os conselhos do pai, da mãe, e a Bíblia nos traz esses conselhos. Então, eu vejo que algumas dificuldades, e muitas que nós enfrentamos hoje, na nossa geração, é pela falta de ciência de Deus, a falta de saber quem é Deus, e a falta de paciência em esperar em Deus, porque o silêncio de Deus nos ensina. O silêncio de Deus é um aprendizado para nós. Então, é um choque para nós, né? Administrarmos o silêncio de Deus e o barulho da nossa mente, né? Nosso psicológico. Como administrar isso? Por conta da cultura que a gente vive. Se a gente mergulha nesse mundo, a gente acaba que quando a gente vai para o secreto, no relacionamento com Deus, a gente tem um choque muito grande. E aí é onde surgem bastante dificuldades, adversidades, questionamentos, né? E até desânimo em Deus. Mas, na verdade, na palavra de Deus, muitas coisas já foram alertadas, já foram anunciadas, já diversos exemplos, testemunhos de homens de Deus que sofreram durante anos e anos, né? Lá o livro de Hebreus vai dizer, né? Tendo Deus reservado coisas melhores e maiores para eles. Então, há essa dificuldade, né? Nós administrarmos a nossa vida com paciência, com zelo, com sabedoria, com temor a Deus, para que não ocorra isso. Eu faço as coisas de qualquer forma, e aí eu trago o problema para Deus e jogo no colo dele, e se o Senhor não responder hoje, eu vou te colocar contra a parede e acabou, né? Você está vendo que a conversa aqui está boa, está densa, está pesada. Eu já me perdi aqui. Se tiver pergunta aí, meninos, manda para o meu zap aí, que eu já me perdi por aqui. Agora... o pessoal está... Como explicar o dilema de Epicuro? A pessoa está querendo jogar na filosofia, né? Daqui a pouco vai entrar com o Parmênides. O pessoal está gastando, né? Que você sempre muda, você está querendo... É a pergunta que você quer, Jane? A questão da mudança no Epicuro? Deus é bom, porque não faz nada. E aí a gente pode entrar em algumas questões. Vamos lá. Café Teológico Cojade, você está conosco aqui. Se você não compartilhou, se você não curtiu, se você não escreveu eu quero, você não vai participar desse sorteio, desse livro aqui importante. Compartilha aí. Já entraram com mais coisa aqui, pediram para marcar 3 amigos aí. Então, se você não marcou os 3 amigos, agora tem que sair correndo para marcar os 3 amigos aí. Essa produção é uma bênção. Então, acorde o seu amigo aí, acorde o seu amigo. Acho que a proposta hoje não é tentar trazer essa visão cosmogônica do mal, né? Tentar produzir essa ideia do cosmogônico da maldade seria, para nós, complicado agora. E, principalmente, tentar responder o Parmênides aqui, sobre a questão da mudança, né? Se muda ou não muda, né? Heráclito também, você não se banha no mesmo rio 2 vezes. A questão do seguinte, para nós, eu acho que me permitam aqui, já pula ali para a menina, tá? Vamos para o 2º livro de Reis, capítulo de número 5, falar da menina, uma adolescente, em Naamã. Lembrando, vou partir do 42:2 de Jó. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. O Jó, então, faz essa declaração. Mas, para nós, a grande questão é o seguinte, saber onde o mal começa, ou saber se o mal é natural, se o mal é social, se o mal ele advém de um ego, de uma ganância, da onde nasceu o mal, talvez a gente ficaria correndo em torno da cauda, né, da nossa própria cauda, e nós não resolveríamos agora. Porque é muito fácil eu pensar no mal, principalmente na questão que eu estou tendo com a pandemia. Espera aí, mas o irmão que morreu, eu tenho alguns amigos na Zona Leste, que a igreja inteira, o corpo de obreiro, faleceu por causa da Covid. A igreja toda. Uma congregação que eu conheço, perdeu o diácono, perdeu o presbítero, perdeu a dirigente do círculo de oração, morreu o pastor e a mulher do pastor.
todos por Covid. E aí alguém vai dizer, mas espera aí, justiça de Deus. O camarada era fiel, ele orava, ele fazia tudo isso, e agora a Covid veio e levou ele. Aí a pergunta é essa, aí eu me lembro do término daquele café teológico que nós fizemos no Dia de Ação Social, e no qual o pastor Silvio nos lembrou a resposta do Henry Sowell, né, ao Hatzen, né, que perguntou onde estava Deus no Holocausto, né, onde estava Deus em Auschwitz. E alguém talvez esteja perguntando, né, e uma pergunta, me permitam dizer, que até talvez seja uma pergunta legítima, de alguém que está sofrendo, né, onde está Deus em meio ao sofrimento? Aí a gente vai para 2 Reis 5, numa menina que estava em casa com os seus pais, da noite para o dia, essa menina foi tomada, perdeu a sua liberdade. Eu gosto do texto, porque assim, quando diz que a menina, ela não tinha passado nem pela sua primeira menstruação, porque quando se tem a primeira menstruação, já não é mais menina, na lei judaica é mulher. Então nós estamos falando em uma criança que talvez tenha seus 10 a 12 anos. 10 a 12 anos. Da noite para o dia, provavelmente ela perdeu os pais, perdeu o mundo que ela vivia, se torna um objeto, né? No latim, um instrumento, um falante, que era o latim que se dava para escravo, e agora ela está na casa de um homem, que foi o seu algoz, alguém que, não sei se talvez foi o próprio Naamã que matou os pais ou não, mas ela está na casa do próprio algoz. E ela nos dá um ensinamento. Pastor Silvio, começa aí. Exatamente o que falei do Jó. Distancia o Deus daquele povo do Deus de hoje. Porque a menina, ela foi dada de presente pelos soldados de Naamã, a esposa do Naamã, né? E ela, jovenzinha, tendo seus sonhos, como toda jovem, garotinha do povo hebreu, ela conhecia sua cultura, conhecia toda a sua história, porém, ela conhecia o sagrado de forma diferente. E a forma como ela vai lidar com a situação é que revela isso que eu gostaria de focar. Porque ela não se destruiu, porque ela foi tornada objeto, porque ela foi arrancada do meio de sua família, porque ela foi arrancada do meio do seu sonho, ou seja, todo o seu contexto foi abalado, mas ela não se embruteceu quando o chão saiu de debaixo dos seus pés. Então, o grande foco na passagem da menina, como todo o contexto aqui de 2 Reis, se não me engano, acho que desde o capítulo 1, eles estão focando em meninos, né? Eles estão focando em como é que as crianças se comportam com o sagrado. E essa menina aqui, ela revela que ela conhece o sagrado, conhece o Deus do seu povo totalmente diferente de que muitos hoje conhecem, porque ela não quer o mal do seu algoz, como você mencionou. Ela não deseja o mal, porque ela fica sabendo que o seu algoz está enfermo, e ao invés de desejar a morte dele, ela quer que ele viva. Totalmente diferente, né? Porque, puxa, o mal causado a mim, essa forma bruta como eu fui arrancado da minha família, os soldados saíam para saquear alguns vilarejos, e aí entraram no vilarejo dela, devem ter destruído casas, e arrancaram-na. Fizeram muito mal a ela, e ela foi dada de presente para uma patroa, quase como que uma Coca-Cola. Som profundo. E como é que ela se comporta? Eu acho que isso é muito importante, é um modelo muito legal de observar que o sagrado era apresentado de alguma maneira diferente do que tem sido apresentado hoje, não é? Porque dentro daquilo que você falou, por exemplo, da teologia da prosperidade, de um determinismo, de um fatalismo, fatalismo não, mas um determinismo, né, de que Deus tem que fazer, Deus tem que me livrar do sofrimento, né? Pô, por que Deus não livrou aquela menina?
Onde estava Deus no dia em que aqueles soldados resolveram ir justo na casa daquela menina? Por que Deus não impediu? Por que Deus não levou esses soldados para a casa de uma mulher mais velha? Né? Mas por que Deus permitiu ir justo na casa da menina? Então, são coisas que a galerinha de hoje não entende. Né? Mas ela está na casa de um homem poderosíssimo. Esse homem vai transformar a cultura da vida dessa menina, mas ele vai pedir carta para o seu soberano, vai fazer acontecer um trâmite jurídico-político entre duas nações, para que ele vá até a nação do profeta que ela menciona dentro daquela casa, e duas nações gigantescas vão ter que conversar, porque uma menina conheceu Deus de forma diferente. Eu acho interessante a sua fala, pastor Silvio, né? Eu acho que isso é tão lindo, que assim, essa menina tinha uma postura tão diferenciada, porque quem vai acreditar num escravo? Exatamente. Quem vai acreditar num escravo? Pensa comigo, e eu vou jogar isso para você, César. Nós estamos falando aqui da conduta de fé e de amor da menina. Você que trabalha com os adolescentes. Nós percebemos que a menina chega para a mulher de Naamã e diz assim: quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel, né? E ele seria curado. Ela está anunciando. E aí o lindo do texto é que essa mulher ela vai falar para Naamã. E fala para Naamã, a menina, que é escrava dos judeus, ela disse que se você conhecesse o Deus do profeta dela, você seria sarado do mal. Ela influencia a mulher Naamã, e aí chega todo esse enredo que você trouxe para nós aqui. Aqui mostra que ela tinha uma conduta diferente em relação ao sofrimento, à catástrofe, à dor. Para nós, César, como é que deve ser essa conduta nossa, então, seguindo essa menina? Essa menina ela dá algumas lições, né? E falando a respeito de conduta, o texto ele não fala e não faz uma construção de uma menina em que, quando estava tudo em ordem, ela não era fiel a Deus ou não tinha uma intimidade com Deus. O texto ele já mostra ela num contexto em que ela foi tirada dos pais, foi tirada da sua nação, foi tirada do meio dos seus amigos, e ali ela já anuncia o seu Deus, ela anuncia a sua fé, né? Ou seja, me deixa entender que ela não mudou a identidade dela em nenhum momento. A conduta dela não se alterou, a despeito do que alguns dizem por aí, que o contexto, o ambiente ou a sociedade faz o ser humano. Não, ela está nos ensinando que ela está no meio de um povo que não serve a Deus, mas ela tem a sua identidade em Deus, e ela não perde a oportunidade de anunciar as obras de Deus, né? E um outro exemplo que ela nos traz aqui é que ela não, é a questão da fidelidade da fé dela. Porque quando ela chega para a esposa de Naamã, para sua senhora, e ela diz: quem dera o meu senhor estivesse na frente do profeta, ele certamente seria curado. Ela não fala, talvez, se vocês levarem para um profeta lá de Israel que está lá em Samaria, pode ser. Então, ela, de 10 a 12 anos, ela nos traz uma lição, e que para o adolescente, para o jovem que está nos ouvindo, a gente tem que exercer essa fé. A gente tem que aplicar essa lição. Estava conversando até esses dias com o Pedro, né, o líder da CAAD, e nos falta, às vezes, fé nas pequenas ações para grandes resultados. Tem coisas que Deus vai operar milagrosamente nas nossas vidas, mas vai ser com início pequeno, para trazer grandes resultados. Há um texto muito bonito que diz na Bíblia, né, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E às vezes falta essas pequenas ações. E um outro ponto, dentro da conduta dela, é que ela conhecia o homem de Deus, né?
ela teve uma ideia ali. Então, o que eu aprendo com isso? Né? Às vezes, Deus vai te usar para uma ideia, mas não vai te usar para a execução dela. Porque, às vezes, Deus nos dá uma estratégia, e eu quero passar na frente do meu pastor, quero passar na frente do meu líder, quero passar na frente dos meus pais, porque foi Deus que me deu, então eu que vou fazer o trabalho. Não. Aí entra a sabedoria e o discernimento. Tem situações que Deus vai te dar estratégia para que Ele use outra pessoa, porque Paulo disse, né, um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, dentro da conduta dessa menina, ela nos traz essa lição, né? A identidade que não se alterou com o contexto, ou com o ambiente, com a sociedade que ela estava, e ela entendeu o papel dela dentro do plano divino, né? Então, através da identidade, da fé dela, Deus operou na casa de Naamã, na vida de Naamã. Uma realidade. Eu fico pensando a escola dominical que ela passou. Alguém ensinou alguma coisa para ela. Mas ela deixou de ser escrava? Não. E sem o desejo, né? Tipo, ó, vamos fazer isso porque quem sabe eu ganho minha liberdade, né? É a ideia da barganha. Da barganha. Lógico, né? Vou soltar um herege aqui na live, né? O Caio Fábio tem um livro fantástico. Você falou herege, prepara para a gente esperar coisas mais... Mas assim, ele tem um livro que é Sem Barganha com Deus. Não sei se você já leu ou não leu, leia. Eu li, é um livro fantástico. E ele trabalha a ideia de que nós queremos barganhar com Deus. Sim. Nós queremos, eu vou servir a Deus, mas o que eu vou ganhar em troca? Eu vou para a igreja, eu vou dizimar, eu vou cantar, mas vou ganhar o que em troca? E se Deus falar para você, você já tem tudo, porque eu já morri para te salvar. Será que as pessoas vão servir a Jesus? E aqui acho que é importante a gente ter essa noção, porque quando entramos na pandemia, todo mundo acreditava que esse negócio ia ser muito rápido. Sim. 2, 3 meses passou, né? Aí nem 2, 3 meses, 2, 3 semanas. Aí passou para 2, 3 meses. Agora já estamos há 1 ano, né? E todos nós estamos cansados, todos nós estamos ali. Mas a nossa relação, ela entra nesse contexto. E aí? Vou deixar de ser escravo? Vou deixar de perder essa pandemia? Ou não? Como é que eu vou conciliar isso com o meu emocional? Eu acho que está relacionado com a ideia do... Tem um livro que eu não me lembro o autor, você se torna aquilo que você adora. Sim, esse aí eu tenho em casa. O Deus... O Mark Driscoll, não? Acho que é. E também está relacionado com a ideia de que Deus, ele também é produto de uma construção social, né? Eu não estou dizendo que ele está atrelado a isso, mas as culturas reagem àquilo que ele é construído socialmente. Então, no contexto da menina, ela tem essa construção do divino na cultura dela, que é totalmente exemplar, que ela não quer, não é perceptível no texto, porque isso não é da cultura hebreia, né, de fazer barganha com Deus. Da mesma maneira como Paulo, G.K. Billy, o Paulo e Silas, por exemplo, quando estão cantando na prisão, né? Eles não estão cantando para ser livrados. Eles estão cantando porque são considerados dignos, né, de padecer sofrimento em nome do Senhor que eles pregam. Então, é totalmente a cultura, diferente daquilo que nós estamos acostumados, de pessoas que costumam barganhar, ou do Deus da cordinha, que o Ricardo Gondim menciona bastante, né? Então, é uma cultura que tem uma construção do divino, de um Deus que precisa fazer coisas, um Deus que aparece quando você puxa uma cordinha e ele responde imediatamente, um Deus que faz trocas, é um Deus que você pode ameaçar, né? Se você não fizer, então eu te abandono, eu vou para outro canto, vou buscar uma outra divindade, vou procurar um outro nicho religioso, enfim. A construção da adoração da menina revela quem ela é, porque a sua resposta ao sofrimento revela quem ela é na sua adoração pessoal. Mesmo sendo jovenzinha, ela sabe adorar a Deus. Paulo e Silas, quando
estão na prisão e louvam a Deus, também é uma resposta daquilo que eles adoram. Né? Eles são produto do que realmente adoram de verdade. Eles não estão adorando um Deus desconhecido. Então, essa nossa geração é uma geração que ainda tem esse sagrado produto da cultura, da construção social, um tanto quanto estranho, meio sem muita definição. Se você fizer uma pesquisa pequena com algumas pessoas, você vai ouvir um monte de coisa sobre o que seja pandemia, o que seja Covid, o profetismo com relação ao caos. Então, não há uma definição. Eu acho que a nossa geração ela tem muita liberdade, a liberdade religiosa é muito grande, mas as pessoas parecem que adoram deuses diferentes, ainda que o nome seja o mesmo. Você está no Café Teológico Cojade, o papo está muito bom, né? Eu acho que está bom, né? Sim. Eu pelo menos, eu tô aqui me deliciando com esse papo, né? Você que não compartilhou, compartilhe, marque 3 amigos aí, né? O meu abraço ao pastor Tiago Pessoa, que nos ajudou na resposta aqui do livro, né? Deus abençoe você, pastor. A você que não compartilhou e não marcou os amigos, marque aí, porque a gente está entrando já para o finalzinho dessa live. O pessoal da produção está aqui escrevendo as perguntas. Já daqui a pouco vão passar para mim e nós vamos tentar respondê-las à medida que pudermos. O livro que o pastor Tiago indicou, acho que é outro. Esse também existe. Esse aí é Você é Aquilo que Ama, que é do James Smith. Agora existe o Você se torna aquilo que você adora. É o Cabala. É o Bailey, né? É o Bailey. Beleza. É isso mesmo. Rapidinho, vamos lá. Agora a gente vai pular para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Muito interessante. Muito interessante. Que acho que começa lá no 20, né? Sim. Quando Paulo diz o seguinte, né? 20, 24, se não me falha a memória. Vou contextualizar, tá, gente? Não vou falar o versículo certinho aqui, que de repente eu posso errar, mas contextualizando, né? Paulo ele vai dizer o seguinte, eu não sei o que me espera, a não ser aquilo que me é revelado pelo Espírito, que o que me aguarda são prisões e cadeias. Eu me pergunto se o Espírito Santo revelasse para alguém e dissesse assim, filho, eu gosto de você, eu te amo, né? Só que você vai fazer a minha obra, tá bom? Daqui para frente é Carandiru, Tremembé. Não tem carro novo, você vai andar a pé, da ajuda dos outros, vira e mexe, alguém vai te assaltar pelo meio do caminho, depois, né, Carandiru já não existe mais, mas Venceslau, presidente Venceslau, o CDP, né, de Guarulhos, né, então você vai entrar ali, e vira e mexe, você vai tomar uma surrinha, você vai apanhar ali, né, de cidade em cidade. Mas Paulo diz, não tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra, né, a carreira e o ministério que me foi proposto. Paulo, então, vai ser preso, né? Ágabo profetiza, né? Aquele que é o dono desse cinto, farão isso com ele, em Jerusalém. Paulo é preso, clama pela sua identidade romana, pela sua nacionalidade também romana, e agora ele está indo em julgamento para Roma, né? Pega um barco, está preso num barco, e lá vem o Espírito Santo de novo, dizer para ele, Paulo, tem uma notícia para você. Não é para temer, tá, Paulo? Não é para ficar espantado. O barco vai afundar. Vai perder toda a mercadoria. Não vai sobrar nada, a não ser os homens, desde que ninguém saia do barco. O que eu quero pensar com vocês é o seguinte. Como eu posso, de novo, eu tenho que voltar para a teologia que a gente prega. Será que não é esse mal que a gente tem pregado hoje aos púlpitos? Ou deixado de pregar? A realidade que o nosso chamado não é para ser mais que vencedor, no sentido de estar carregando um troféu, de estar carregando, de ter uma vida tranquila e sossegada, né? Enquanto
todas as referências que Jesus vai fazer, São João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Não é maior o servo do que o seu senhor, se fizeram isso a mim, farão também a vocês. Aonde está o ponto fora da curva dos nossos púlpitos, em relação ao que a Bíblia nos ensina? Vou começar pelo César. Eu penso que essa divergência, ela vem pela falta de conhecimento, né, que é o que Deus vai acusar Israel lá em Oséias. Vocês se perdem por falta de conhecimento, né? E por conta ou por causa da falta de conhecimento, a gente não entende às vezes o que pedimos, ou o que oramos, ou o que desejamos, né? É fato que a igreja brasileira, isso no geral, não estou falando de algo específico, ela, por exemplo, ela deseja um avivamento, né? Ela ora, às vezes, por um avivamento. Inclusive, em 2018 ou 2019, não lembro muito bem, eu estava conversando com alguns amigos e a gente estava falando a respeito dessa questão, né, de Deus ele despertar a igreja, porque hoje nós vivemos num contexto em que as experiências com Deus se tornaram algo quase que como um mito, né? Hoje já não é possível ter experiências com Deus como houve no passado. E aí eu, conversando com eles, eu falei, essa oração ela é muito boa, né? Ela é necessária, mas é perigosa. Você tem que entender, quando você ora para que Deus trabalhe, tem que entender o processo. Porque quando a gente vai, por exemplo, estudar os avivamentos, muitos deles, antes de ocorrer, Deus permitiu um período de trevas, né? Períodos difíceis. Então, eu vejo essa falta de propósito, essa falta de conhecimento hoje, em que a gente prega, e às vezes, quando Deus permite que vivamos aquilo que pregamos, a gente não está preparado para viver o que a gente anunciou, né? E tem situações, e haverão situações, em que Deus vai nos colocar à prova mediante aquilo que nós ensinamos, né? Então, eu penso que essa falta de propósito, ou essa falta de discernimento, conhecimento dentro do propósito daquilo que eu quero, me faz ter esses entendimentos escandalosos, né, a respeito do trabalhar de Deus, e aí eu acabo que caio num questionamento infinito, né, e não entendo mais o processo de Deus, enfim, acabo que desfaleço perante a prova que eu mesmo me fiz, né, e que Deus permitiu. Pastor Silvio. Lá no capítulo 27 de Atos, no versículo 10, Paulo diz assim, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Versículo 11, mas o centurião dava muito mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Vamos voltar a Antônio Vieira, né? Qual que é o problema? É a terra que não se deixa salgar ou é o sal que não salga? Então, tem muito a ver também com, como eu falei, a construção social do divino. Então, não é culpa de uma geração, é culpa de várias gerações que vem trazendo o divino para o campo da pessoa, do que é pessoal, fazendo Deus pessoal a cada ser humano, não coletivo. O apóstolo Paulo tem uma resposta para o que pode acontecer, como falávamos no café anterior sobre essa responsabilidade humana também. Então, mas ele é um homem de Deus, que ele tem uma direção de Deus. Então, o púlpito tem que ter direção de Deus para saber, olha, isso aqui é direção de Deus. Os homens vão preferir a técnica, né? Os homens vão confiar na técnica, como no versículo 11, que já fiz a leitura, menciona que eles preferem confiar mais no piloto e no mestre do navio.
Ou seja, de navegação, já que nós estamos dentro de uma embarcação, é muito melhor confiar nos peritos da navegação do que num homem de Deus. E a nossa geração ainda continua, infelizmente, preferindo os peritos do que os homens de Deus. É necessário haver uma responsabilidade humana, como já mencionamos, né, de todo o período de como começou a pandemia na China e tal, aqueles que tentaram avisar. É necessário haver na nossa geração pessoas que são peritos em saber as coisas, como Israel já teve lá os da tribo de Sacar, que eram peritos em saber, destros em saber o tempo que deveria sair ou não, né, o Israel deveria sair ou não à guerra, eram estrategistas. Há uma falta geral, né, de sabedoria com relação à velocidade com que uma coisa pode acontecer entre as nações, mas existe essa necessidade de termos homens de Deus que têm direção de Deus, e que o povo também deve querer ouvir os homens de Deus, que é em contrapartida, como mencionei, Antônio Vieira, aí, do sermão lá, que ele fala sobre o sal. Então, é natural que as pessoas prefiram dar atenção aos peritos. E o texto diz que eles preferiram dar atenção para os peritos, aí, que eram mestres em navegação, e diz o texto que todo mundo foi na daquele pessoal todo, né? O versículo posterior diz aí, ó, versículo 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, ou seja, os líderes que são peritos conseguem levar a multidão que está lá na embarcação, né? O que a gente vai ouvir? Um senhorzinho calvo, cheio de enfermidade, ou a gente vai ouvir os homens peritos em navegação? A mesma coisa está acontecendo com a nossa geração. Está todo mundo aí observando os peritos das gerações, mas se qualquer homem de Deus se posicionar para falar qualquer coisa, quem é que vai acreditar? Né? E o homem de Deus estava tentando alertar. Eles quiseram vir? Não, preferiram dar crédito, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Aí diz o versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e continua o versículo. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Os peritos na navegação precisavam apenas de vento. E quando veio um primeiro vento sul, eles subentenderam que era o momento. A geração que vive da técnica também só precisa de pequenos ventos, mas não sabem lidar com as consequências, né? Então, o texto de Atos 27 é importante para nós nesse sentido, de que os técnicos, é importante haver técnica, é importante a ciência, todas as áreas da ciência e do conhecimento são muito importantes, mas nós não devemos, como cristãos, abandonar a direção de Deus e saber que as técnicas vão depender dos ventos, daquilo que lhe faz existir. O pastor Tiago Pessoa diz assim, o subjetivismo, pastor Silvio, é isso? O Deus modelado conforme a experiência de cada um? É uma boa pergunta, né? A que Deus a gente serve? Quando eu falei do Deus da construção social, foi exatamente isso. Então, se nós temos gerações que vêm pregando um Deus, que começou lá, acho que na década de 80, com a confissão positiva, depois de toda aquela construção que a gente vem vindo aí, teologia da prosperidade, 70, e toda essa construção, o Deus que vai livrar, o Deus que te chamou para ser cabeça e não cauda, não sei o quê, vem surgindo aí um novo vencedor, vem surgindo de um quarto escuro e frio, não sei o quê, papá. Então, é uma construção, não é como eu mencionei, não é que ele não é o todo-poderoso Yahvé, está preso a uma construção, mas é construção social. Não é? É um certo subjetivismo de cada um interpretando Deus como quer. A mulher samaritana, de João capítulo 4, conhecia o Deus verdadeiro? Séculos de história da adoração no Monte Gerizim, e aí o Cristo vai e fala para aquela mulher, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Ele foi totalmente etnocêntrico, certo? Porque ele falou que a salvação vem dos judeus, a geração de hoje ia arrepiar, ia subir os cabelos, né? Como assim?
né, dizer que a salvação vem de um povo, isso é etnocentrismo, blasfêmia, né, vamos mandar ele para a prisão perpétua. Mas foi exatamente o que ele fez, falou, não, gente, vocês acham que todos os caminhos vão levar para Deus? Vocês estão tudo perdido. Vocês têm séculos de adoração no Gerizim, de um problema de cultura de povos que foram trazidos para Samaria. Vocês brigaram aí muito tempo antes disso, dizendo que eram no norte, que vocês deveriam permanecer, só porque a tribo do sul ficou lá com Jerusalém e o templo, e nós não temos templo, colocamos um bezerro no meio do caminho, quisemos adorar o bezerro. Aí, para justificar a adoração, a gente construiu um templo de marfim, do Acabe, e vocês constroem isso há séculos. Aí Jesus vem lá no capítulo 4 e fala assim, vocês não sabem nem que vocês estão adorando. Na mesma imagem como você tivesse aí seus maridos, os teus 5 maridos, e o que você tem não é, Samaria nunca teve casada com Deus verdadeiro, as divindades que aí existiram não são verdadeiras, e o Deus que vocês acham que vocês estão casados com ele não é marido de vocês, vocês não conhecem ele. É muito taxativo, é muito direto, mas Deus não vai impedir que as gerações criem Deus segundo a sua imagem. Alguém disse, né, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, o homem foi lá e retribuiu a gentileza. Então, quando eu digo que Deus ele é produto de uma cultura, ele se permite que as culturas criem coisas sobre ele. Nós temos um Deus na nossa cabeça que ele é construção nossa também. Por exemplo, você ouviu uma mensagem, você ouviu um sermão, aí você ouviu um louvor, aí você escutou um testemunho, não sei o quê, e você vai construindo uma imagem de Deus, não vai? Chega uma hora que o Deus que você criou não é mais aquilo que você achava que era. Principalmente nesses momentos que nós estamos enfrentando, no sofrimento, é que o Deus que criamos vai ser revelado. Porque essas construções que fazemos sobre ele não vão passar pela aprovação, pelo sofrimento. Porque nenhum Deus que é criado na cabeça de um ser humano, ele é criado com falhas, ou com propensões a ser falho no momento em que você mais precisar dele. Então, esse ser que é construído na cultura, socialmente, vai ter problemas como o de hoje está tendo. As pessoas não sabem responder, se perdem, infelizmente alguns até se suicidam, tiram a própria vida, porque ele é uma construção social, sim. Você está no Café Teológico Cojade, estamos caminhando para o finalzinho do nosso café, nesse excelente tema, né, a respeito da crise, né, do sofrimento, das experiências que nós temos e a conduta da igreja. Chegaram aqui algumas perguntas. Como estamos terminando, já chegando no finalzinho, se você ainda não compartilhou, não marcou 3 amigos, não curtiu e não escreveu eu quero, você vai ficar de fora desse sorteio, dessa obra muito boa aqui de perguntas difíceis de se responder do pastor Elias Soares. Vale muito a pena. Gente, chegou algumas perguntas aqui e o povo, eles estão gastando aqui. E eu só estou aqui só para semear. Então, assim, a primeira pergunta diz assim, é correto dizer que alguém está pagando pelo que fez no passado, segundo a lei da semeadura? E o Gleison tinha feito uma pergunta semelhante, né? Diácono Gleison aqui do Jardim Clímax tinha perguntado se existe essa lei da semeadura, e algumas coisas são leis da semeadura. Eu estou entendendo aqui, ele está falando um pouco de carne e lei de semeadura, né? Porque assim, é possível dizer que alguém está pagando pelo que fez no passado? Parece que é um troço de karma aqui. Vai lá, Cezinha. Essa pergunta é difícil, aí tem que comprar o livro, né, do Elias Soares. Veja bem, eu vou tentar explicar ou deixar a minha opinião acerca disso, porque é complexo você dizer que, às vezes, uma pessoa está pagando por algo que ela fez, porque se eu digo que a pessoa está sofrendo porque ela fez A ou B, eu posso estar caindo no erro da teologia dos amigos de Jó. Sim. Não é? E, por outro lado, também, se eu for colher aquilo que a minha carne semeia, eu não vou colher, não vou ter resultados bons. Então, eu acredito sim que tem
em algumas circunstâncias, algumas situações, há consequências, né, para certas ações. Mas também eu creio que ainda há misericórdia de Deus, que Ele especialmente aplica para algumas pessoas, que livra aquilo que Ele planta. Por exemplo, um homem assassino, estuprador, enfim, o mais terrível da sociedade. Este homem, ele tem que responder por aquilo que ele faz, né? Então, pela minha ótica humana, eu penso que ele teria que colher a morte ou pagar, enfim, por aquilo que ele fez. Mas se essa pessoa é alcançada pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, ela é transformada, ela é regenerada, e ela se converte dos seus maus caminhos, e ela, por exemplo, começa a pregar a palavra de Deus, será que ela está colhendo aquilo que ela, pela carne, plantou? Então, eu entendo que há uma linha bem tênue em eu afirmar para o meu próximo que ele está pagando aquilo que ele fez, porque eu corro o risco de cair no erro dos amigos de Jó. Então, para tudo, Deus tem um propósito, e Deus tem um propósito também no sofrimento. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, talvez seja algo que eu fiz, ou talvez seja algo que eu não fiz, seja uma aprovação de Deus. E por esses dias eu vi até um pastor, ele estava ministrando, e ele falava acerca do sofrimento e das adversidades, né? Ele dizia assim: quando você passa por uma situação difícil, ao invés de você tentar explicar a situação, é melhor você olhar para o sacrifício de Jesus e ver que aquela situação que você está passando é pequena demais perto daquilo que você mereceria, que você merece, de fato, né, se não for o sacrifício de Jesus. Então, para a minha vida, eu prefiro aplicar dessa forma. Por mais terrível que seja, ainda é pouco perto daquilo que eu merecia se não fosse Jesus. Amém. Pastor Silvinho, tem duas aqui que três aqui na realidade, né? Elas giram mais ou menos no mesmo contexto, né? O que fazer para acabar com o sofrimento? É possível? Como livrar, né? Como livrar ou se livrar do sofrimento humano? Tem também. O sofrimento é causado por alguma causa externa? Sim. Boa sorte. Sofrimento entrou no mundo com o pecado. Resposta clássica teológica. O mal não existia, Deus não criou o mal nesse sentido, no Éden, a não ser que o homem, somente quando o homem peca é que o mal passa a ser conhecido no Éden pela raça humana. Então, o sofrimento vem como condenação nos três seres. Os três seres foram condenados. O homem, porque era responsável, a mulher pela prática e a serpente por ser o primeiro instrumento de mediunidade no Éden, né? Porque ela serviu de corpo para possessão do maligno. Então, desde então, o sofrimento existe. O sofrimento existe por causa do pecado. Existe como acabar com o sofrimento? O Cristo é solução para o pecado. Como você citou o texto de João 16:33. Ele disse que no mundo tereis aflições, então essas aflições não vão cessar. Então, como é que eu afirmo que tem como deixar de sofrer? A Bíblia garante que quando nós morrermos, cessa o sofrimento. Nós, na eternidade, ou no mundo por vir, nós não teremos mais sofrimento. Se com Cristo estiver, já se trocarmos os nossos sofrimentos pelos do Cristo, aceitarmos as chagas dele, né? Bom, bem melhor explicar. Mas com isso também, nós estávamos falando aqui, e eu fiquei pensando para algumas pessoas que às vezes estão achando que dar cabo da própria vida vai resolver o sofrimento, que é um problema também, né?
E eu costumo sempre dizer que nós não precisamos fazer isso, porque a morte, realmente, teologicamente, biblicamente, a gente entende que o sofrimento cessa no porvir, mas nós não podemos querer dar cabo da própria vida para eliminar o sofrimento, porque Cristo já morreu para isso, né? Então, alguém precisou morrer para que eu possa reinterpretar o sofrimento. Então, o sofrimento pode ter fim? Não. O sofrimento pode ser reinterpretado, ressignificado. A resiliência é possível, mas acabar com o sofrimento, ter uma explicação para o sofrimento, não. Eu acho que o mais correto é sabermos reinterpretar, ressignificar o sofrimento a partir de Cristo Jesus na cruz do Calvário, sendo Ele Filho de Deus, interpretar o sofrimento de uma nova maneira e viver a vida com um novo olhar, através da ótica de Cristo, através de uma leitura de Cristo, pensar a vida e o sofrimento de outra maneira. Como os cristãos vivem hoje, como os cristãos do primeiro século vivenciaram e sofreram. A palavra mártir, né, que é bem relacionada com aquela verdade que é tão latente em você, que você está disposto a dar a própria vida. Existem historiadores que dizem que alguns cristãos saíam para pregar o evangelho e já levavam o seu féretro, né? Alguns discípulos queriam que os seus mestres lhe cedessem um lugar para irem morrer, já sabiam que iam morrer e queriam que os mestres permanecessem no vilarejo para eles irem morrer no lugar dele. Policarpo ficou bravo quando quiseram falar para ele não morrer. Exatamente. Vamos livrar. Então, O que eu acho que é interessante, pastor Silvio, desculpa, me perdoe, mas há um texto em Atos dos Apóstolos, acho que se não me engano é capítulo 5, quando os apóstolos apanharam, eles saíram felizes. Aí saiu dando risada. Poxa, ó, essa chicotada que bateu aqui, ó, né? Esse olho roxo que eu estou tendo aqui, foi porque eu fui achado digno de sofrer em nome de Cristo. E nós estamos, então, trazendo, acho que é algo tão profundo, que vai ser uma mudança na nossa maneira de entender o mundo, na nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão. Então, você que está aqui com a gente, nesse café teológico, né, a sua cosmovisão precisa mudar. Tem o pessoal que mandou uma pergunta aqui para fazer maldade, né? Se Deus fez tudo, foi Ele que criou o mal? Olha o pessoal que já querendo trazer maldade na pergunta, né? Ele quer trazer maldade. E com o mal, o sofrimento, Deus ele não é responsável pelo mal. Né? Senão ele seria a própria negação dele mesmo. E o livro de Tiago vai dizer que nele não há sombra ou rastro de trevas, né? Então, mas você cita esse, aí o pessoal vai lá e cita o Isaías, que ele criou, sou Deus, cria o mal. Mas aí... até que no original. Aí o pessoal precisa entender... A palavra hebraica é Ra. Então, e o pessoal precisa entender que, quando a gente fala mal, esse mal está originário às ações do pecado. Né, que tomaram conta, né, que se deixaram fazer, e logicamente, de novo, a nossa resposta aqui não é tentar trazer uma cosmogonia, né, ou fazer uma teodiceia aqui a respeito do mal, onde o mal chegou, deixou de chegar, e aí vai entrar nos quesitos de salvação, se Deus escolheu, quem não escolheu, não é esse o propósito, mas é entender o seguinte, se você sofre, não quer dizer que você esteja em pecado, não quer dizer que tem uma explicação plausível, né? Talvez você vai morrer. O César ele falou muito bem, Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que esses heróis da fé, né, não alcançaram a promessa, mas apenas de longe a saudaram, né, apenas de longe a saudaram, já na plena certeza daquilo que era maior. Né, que a sua construção não era terrena, a sua construção era espiritual. E aí eu vou voltar a dizer, a mudança que nós precisamos ter é na cosmovisão, em como eu vejo a vida. Ao momento que eu olhar a vida e entender que a minha vida é muito mais do que ter ou do que ser alguma coisa, ou de não sofrer, eu passo a viver este mundo com uma esperança muito maior.
com uma experiência muito melhor. Gente, nós estamos fechando, né? Estamos chegando ao final desse café teológico. Deus abençoe você. Vamos fazer aqui um fechamento aqui. César, faz um fechamento, faz uma palavra final a respeito do tema de hoje. Depois o pastor Silvio também. E aí eu quero agradecer no finalzinho a todos. Amém. Eu deixo para os irmãos a respeito da questão do sofrimento, ou às vezes você está ouvindo, está passando por uma situação de dificuldade, né? Eu deixo, para fechar esse tema, eu deixo 2 versículos, em João 14, o versículo 27 e 28. Né? Jesus ele nos deu uma herança ali, né? Que ele vai falar: deixo-vos a paz, a minha paz, a paz de Jesus, ele nos deu. Ele não dá como o mundo a dá. Aí ele fala: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Aí ele vai complementar: se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, sofremos perseguição, sofremos por dificuldades financeiras, sofremos desemprego, sofremos por perda de um ente querido, mas Jesus nos deu a paz dele. Enquanto estivermos nessa vida terrena, é um motivo de alegria passar por dificuldades, sofrer por amor a Deus, por amor a Jesus, sabendo que Ele nos deu a paz, passando por dificuldades, mas em paz. Paz por quê? Porque Jesus breve virá e esse sofrimento, como muito bem disse o pastor Silvio, ele cessará. Amém? Pastor Silvio. Eu encerro minha fala com a participação do Paulo final. Paulo, no naufrágio, ele se levanta e fala que Deus, a quem ele servia, lhe havia aparecido numa visão, ou através de um anjo, e ele tem uma palavra, né? Não que a gente é radical de ficar querendo, como eu mesmo já falei que não é assim, mas o quanto é importante termos homens de Deus em qualquer família, em qualquer casa, pessoas que saibam ouvir a voz de Deus, ter direção de Deus no meio do caos, no meio do sofrimento, não apenas para usar palavras, jargões, né? Não sofra, não vai ser... Não, mas ter realmente direção de Deus, palavra de Deus para dar no momento em que todos que confiaram nos peritos e erraram, você ter uma direção de Deus para dar e conseguir acalmar essas pessoas. Por quê? Porque você sabe de onde veio e você sabe para onde você está indo. Paulo sabia do seu chamamento e Paulo sabia que devia se apresentar perante o César. Então, é importante que nossas gerações saibam essas questões, saibam o seu chamamento, saibam o que estão fazendo, né? É importante isso para nós. A nossa geração pode ter isso, e eu acredito que isso é possível. Sermos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, que têm direção de Deus e sabe para que foi chamado, conhece o Deus que serve e está pronto para se levantar no meio de qualquer causa e dizer: Deus apareceu, Deus falou, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho aqui algo de Deus, e a gente não vai perecer, Deus vai salvar a gente vai perder coisas materiais, as vidas serão preservadas ou não, como no caso está acontecendo agora, mas como é bom a gente poder ter pessoas de Deus que têm respostas bíblicas, escriturísticas para a nossa geração. Deus abençoe, pastor Silvio, Deus abençoe, César, muito bom estar com vocês. Obrigado, Cojade, nação cojadiana, obrigado, meninos, obrigado, Josias, Guilherme, Manu, pastor Heber, Deus abençoe a vida de vocês, né? A Jane, o Ricardo, que está aqui também conosco. A nossa palavra de alegria e satisfação é saber que, foi a mensagem que eu preguei ontem, a nossa alegria é saber que o túmulo está vazio. Sabendo que o túmulo está vazio, né? A morte, ela é o último inimigo que será vencido. E muito em breve, o mesmo Deus que ressuscitou
o seu Filho, tornando ele a primícia dos mortos, também nos ressuscitará. Essa é a nossa esperança. Se você está na sua casa, se o seu coração está angustiado, se esse período de Covid está apertando a sua alma, se você está em crise, se a ansiedade tomou, se você está à base de remédios, eu quero trazer essa palavra, corroborando a palavra que já foi dita pelo irmão César e pelo pastor Silvio, para que você descanse nele, porque ele é verdadeiro refúgio para nós. Antes de anunciar o ganhador do livro, eu quero pedir ao pastor Silvio para fazer uma oração. A gente vai encerrando, anunciamos o ganhador do livro e fechamos a nossa live. Por favor, pastor Silvio. Querido Deus, queremos te agradecer pelo privilégio de falar em teu nome, por este canal aberto, onde muitas pessoas estão nos ouvindo nessa hora. Pessoas que podem estar em situações inúmeras que nós desconhecemos. Mas nós temos falado aqui, Senhor, que o quanto é bom nós conseguirmos silenciar a voz da nossa mente, do nosso coração, as inquietações das muitas vozes que nos exigem respostas em meio àquilo que nós não compreendemos. Que o Teu Espírito Santo ajude agora o meu irmão, a minha irmã, os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, para que eles possam silenciar e ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa curar agora, nesse momento, feridas abertas das muitas inexplicações existentes e que o Senhor possa ajudar a todos para a Tua própria glória. Que o Senhor abençoe e ajude aqueles que estão de luto, aqueles que estão passando por Covid, aqueles que estão isolados. Que o Senhor socorra cada um, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajude a sermos cada vez melhores, a sermos cristãos que testificam do Senhor, ainda mesmo quando nós não estejamos entendendo o que esteja acontecendo. Nos ajude a ser tal como Jó, que consegue, Senhor, permanecer fiel, que consegue ter um senso de justiça equilibrado e que consegue esperar até que o Senhor responda. A ser como aquela menina que não se embrutece, mesmo no meio do caos e no meio da violência, no meio das coisas que nós sofremos. Nos ajude, Senhor, a ter um relacionamento com o Senhor de tal maneira que mesmo no meio do nosso sofrimento a gente consiga nos esquecer de nós mesmos, para o benefício de outros, para o benefício até mesmo daqueles que nos causam mal. Que o Senhor tenha misericórdia de nós a sermos como o Senhor Jesus, que preferiu, Senhor Deus, o sofrimento para que toda a humanidade pudesse ter acesso ao Pai, que é o mais importante. Abençoe a todos. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Glórias a Deus. O ganhador do livro é o irmão Ricardo de Jardim Clímax. Ô, glória! Deus abençoe. Esse já vai sair com o livro. Não, Esse já vai sair com o livro. Isso é uma vitória tão fantástica, você não sabe. Porque a esposa nunca ganhou nada em sorteio. Ele ganhou, ele veio e ganhou. A resposta é grande. É para aplaudir de pé. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a boa mão de Cristo Jesus guie todos os seus passos. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você por contínuo. Deus te abençoe. Fica com Deus. Até o próximo Café Teológico Cojade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.